E no nosso site, revistaoeste.com, você que nos acompanha aqui no Jornal da Oeste, acompanha na tela a seguinte informação que nós estamos trazendo lá. Vorcaro é sócio de poços de petróleo na Venezuela, informa jornal. O ex-banqueiro teria investido cerca de 150 milhões de reais no país vizinho. Você acompanha a imagem aí na tela. A informação foi publicada nesta segunda-feira pelo jornal O Globo, em nota assinada por Lauro Jardim. Segundo relatos feitos por Vorcaro a diferentes interlocutores desde 2024, esses investimentos já realizados somam aproximadamente 150 milhões de reais, ou seja, a questão vai muito além do Brasil, Berenice Leite. Também no nosso país vizinho, que está vivendo um momento conturbado por lá, não é? Pois é, chama a atenção, então, realmente, esse investimento por parte do banqueiro, do Daniel Vorcaro, que teria parte ali do petróleo, né, investindo na Venezuela. E não é só ele, viu? Informações também de que os irmãos Batista também teriam investido lá na Venezuela, nessas questões que envolvem o petróleo. Bom, ao que tudo indica, como eu posso traduzir para assim, uma ramificação muito grande de pessoas que têm ali influência e contatos, né, Daniel? Em relação ao Daniel Vorcaro, vamos lembrar que no dia em que ele saiu aqui do país, que ele foi preso, melhor dizendo, ele estava no aeroporto internacional de Guarulhos, ele estava fugindo, né? Mas na audiência de custódia e também posteriormente para tentar reverter a prisão dele para domiciliar, ele diz que estava viajando a negócios e que ia expandir ali, tentar vender parte do Banco Master para investidores em Dubai, que era o destino, no caso dele, né, da fuga. Então, ele estava em busca de investidores em Dubai, o que demonstra que os contatos de Vorcaro, como você bem disse, não se restringem só aqui ao Brasil. Dubai, que por sinal também foi o destino escolhido pelo ministro Alexandre de Moraes e a esposa dele para passarem as festividades de final de ano. Então, assim, é lamentável que o Tribunal de Contas, nesse momento, esteja investigando o Banco Central, né? A impressão que passa é que Daniel Vorcaro se tornou a vítima da história, quando, na verdade, ele fez várias vítimas, né? Pessoas que investiram no seu banco e ficaram ali no prejuízo. Se não fosse o fundo garantidor ali, o FGV, que é algo criado pelo Banco Central e que é uma espécie de consórcio feito por todas as instituições financeiras que garantem ali aos investidores terem o seu dinheiro de volta. Se não fosse esse fundo, esse FGV, todas essas pessoas que investiram no Banco Master teriam ficado no prejuízo. E agora o que nós estamos vendo é aquele que causou prejuízo sendo tratado como vítima aqui no nosso país, viu, Daniel? Agora eu te conto, Berenice, que tem um outro empresário que tem investido bastante no petróleo da Venezuela, que é o Joesley Batista. Segundo o Globo, a JF, grupo controlado por Joesley e seu irmão Wesley Batista, é dona de poços de exploração de petróleo no país vizinho desde 2024. Entretanto, os negócios do grupo no setor de energia na Venezuela permanecem pouco conhecidos do público em razão do sigilo imposto a documentos diplomáticos. O Itamaraty colocou sob sigilo os telegramas diplomáticos trocados com a Embaixada do Brasil em Caracas sobre os negócios da JF na Venezuela. O sigilo tem prazo de 5 anos, Berenice. É sigilo para lá, é sigilo para cá. E o sigilo deveria ser tratado como exceção em momentos específicos, mas aqui no Brasil vem sendo tratado como regra, né? Tudo é colocado sob sigilo, desde que, principalmente, o governo Lula se apossou ali em 2023, entrou no comando de novo do Palácio do Planalto. É muito sigilo mesmo, para lá e para cá, inclusive não só esses sigilos beneficiando aqueles que têm negócios, né, o Joesley e os irmãos Batista em si, o Wesley e o Joesley Batista, eles estão dentro de um processo que envolve a Lava Jato, que teve ali o presidente Lula como o chefe da quadrilha. E logo que o Lula entrou em 2023 no poder, a primeira viagem para a China tinha ali, dentre os empresários, os seus companheiros, os irmãos Batista. Viajaram juntos, todos na mesma aeronave, né?
E eles vêm fazendo um papel ali que acredito que o próprio ministro das Relações Exteriores não precisaria nem existir, né? Porque eles é que vêm fazendo essa questão do papel diplomático no nosso país. Viajaram para os Estados Unidos à época das sanções aplicadas aí, não muito distante, alguns meses atrás, conversaram com interlocutores do presidente Donald Trump. Tivemos também ali um registro de uma aeronave que saiu aqui do nosso país e que seria dos irmãos Batista, que foi até Caracas. Há informações, inclusive, que ele teria ido lá para conversar com Maduro sobre essa pressão e a iminência dele ser preso, porque na época os Estados Unidos já estavam pressionando para que Maduro se rendesse. Então, assim, não é de se duvidar a influência mesmo dos irmãos Batista nesse sentido, né, onde eles também têm negócios, né, e aí isso ultrapassa os interesses da União. A gente está falando também de interesses privados, né, e assim, finalizando o meu comentário, vamos lembrar também que os irmãos Batista, eles praticamente monopolizaram o setor de carnes aqui do nosso país, né? Quando se trata de carne bovina, então, nem se fala. Os frigoríficos praticamente são todos deles, isso já aconteceu há alguns anos, beneficiados aí por algumas leis que foram impostas à época no governo Lula, que beneficiaram os grandes frigoríficos e eles acabaram sufocando os pequenos e hoje dominam todo esse mercado aqui no nosso país, viu, Daniel?